Vamos assistir a mais uma mensagem da série O Evangelho e a Alma, o caminho para uma alma saudável nos dias de hoje. A mensagem de hoje tem por tema inadequação e comparação versus Evangelho. Confira. Quando a gente pensa nesse tema, e o tema de hoje é comparação, muitas coisas vêm à nossa mente. Esse versículo que nós vamos ler fala de uma comparação legal, mas nem sempre é assim. Antes de lermos o versículo, eu queria te convidar depois, como o pastor Douglas falou, alguns avisos ficam nas nossas redes sociais. Então você pode e deve seguir o nosso Instagram, por exemplo. O Edu colocou essas duas postagens lá no Instagram e são muito legais. Você pode compartilhar com alguém também e trazer as pessoas a essa reflexão sobre essa série que Deus tem colocado no coração, no nosso coração, e também colocará no seu coração, amém? Então vamos para o nosso texto. Diz assim, 1 Coríntios 11, versículo 1: Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Sejam meus imitadores, como eu sou também imitador de Cristo. Quero te convidar nesse momento, se você puder, colocar a sua mão sobre o seu coração e fazer uma oração comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço a começar por mim, Senhor, que essa palavra seja como semente, e que essa semente encontre no meu coração, nos nossos corações, um solo fértil, e que ela venha germinar, Senhor, para a glória e honra do Teu reino, Senhor. Não por quem prega, mas pelo poder que há na Tua palavra, na presença que há do Teu Espírito Santo aqui, nos iluminando, Senhor, e intercedendo em cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço, no santo nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, quando a gente fala de comparação, de inadequação, muitas coisas vêm à nossa mente. A gente tem aí as redes sociais e eu fiz uma pesquisa de quantas pessoas entram em depressão ou em grandes questionamentos da sua própria existência, da sua própria vida, da sua própria identidade, quando se comparam com uma realidade muito diferente da sua. A gente pode se comparar, por exemplo, em relação ao trabalho. Eu tenho um trabalho, a pessoa tem o outro, será que eu estou bem ou não estou? A gente pode se comparar em relação a finanças, como é que está a minha conta bancária, como é que está a do outro, como é que eu tenho ou não tenho sucesso, como é que eu tenho uma família legal ou não tão legal assim. A gente pode se comparar com realizações de vida, muitas são as comparações, e muitas vezes, com algumas exceções, as comparações elas nos levam a uma sensação de inadequação. Pode ser uma inadequação para baixo, quando eu me comparo e vejo que eu não estou tão feliz nas redes sociais quanto alguém que eu sigo, admiro, ou venho a ver lá postando na timeline, ou então eu posso achar que eu estou melhor do que outra pessoa. Nossa, eu estou tão bem, aquele ali está tão arrasado, e eu posso igualmente estar inadequado por me achar superior a alguém. Para a gente trabalhar isso, trabalhar essa comparação, a gente vai ter uma base. E a nossa base aqui é normalmente que a gente tem, primeiro que é a palavra de Deus, mas sobre a palavra de Deus, normalmente a gente pode ter três vertentes. Primeiro, eu posso me comparar sobre quem eu sou e questionar ou discutir a minha identidade, o que eu sou, quem eu sou. Eu posso também me comparar em relação ao que eu faço e o que o outro faz. Eu estou legal ou não estou legal na fita, eu estou bem ou não estou tão bem assim. Eu posso comparar o que eu tenho com aquilo que a outra pessoa tem. Então, normalmente, todas essas relações de comparação, elas vão levar, de um jeito ou de outro, a uma certa inadequação. E aí a grande pergunta que essa série busca responder é: nessas grandes crises da alma, o que o Evangelho tem a dizer para a gente? O que a Bíblia traz que pode nos ajudar a enfrentar essas questões quando elas aparecerem? E, sim, elas vão aparecer. Falei no primeiro culto
que quando eu estava preparando essa mensagem, meu filho virou e falou: pai, a gente tem que pregar várias vezes para a gente. E ele falava no sentido da gente exercer a pregação, treinar a pregação para chegar e ela fluir. Mas quando ele falou isso, eu lembrei também da importância que a gente tem de pregar para o próprio coração. E eu confesso para vocês que eu não saí ileso dessa pregação. E lembrando naquela metáfora de Nárnia, em que, salvo engano, no terceiro filme, que nós temos um personagem que ele é ferido quando Aslan, que é a figura de Jesus, raspa as unhas na terra e ele perde as asas que ele tinha e ele tem a ferida. Jonas Madureira, certa vez, ele falou: olha, ali está representada ou estão representadas as feridas do Evangelho. Sim, o Evangelho nos fere, porque ele mostra a nossa inadequação em relação ao Senhor. Ele mostra onde ele expõe aonde está o seu pecado. Ele expõe aonde está a sua incongruência, ele expõe aquilo que você precisa mudar. Também no filme do Peregrino, eu assisti, acho que com todos os meus alunos, em todas as escolas que eu dou aula, pelo menos um trecho. É muito maravilhoso, desenho, na verdade, do Peregrino. É muito interessante que quanto mais ele lê aquele livro, que é a palavra, mais o fardo dele aumenta, mais a mochila vai ficando pesada, e mostra quando ele começa a andar, aquela mochila pesada, e aquela mochila só se tornou pesada, porque ele comparou a sua vida com a palavra e viu que ele tinha muita coisa para mudar, e cada coisa que ele tinha para mudar, tornava aquela mochila mais pesada. E quem assistir o filme, ou puder ler o livro, vai entender como é que ele consegue, se é que ele consegue se livrar do fardo, mas isso é para outro momento. Para a gente trabalhar esse tema, eu quero propor 4 pontos, 4 vertentes, 4 direções que a gente vai seguir. Nem toda comparação é ruim, nós temos algumas comparações boas. Nós temos as características de Cristo, que também nos direcionam em relação a essa questão da comparação e inadequação, e nós também temos uma segurança que a Bíblia nos dá. Iniciando, comparações ruins presentes na palavra de Deus fazem com que a gente tenha inveja e deseja aniquilar o próximo, ainda que não literalmente, a gente quer tirar ele da circulação, cobiçar ser o próximo, eu quero ser aquela pessoa, eu quero ter a mulher ou algo que aquela pessoa tem. Inicialmente, Gênesis 4 e 5 fala assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Lendo o contexto e o relato, nós vemos que a sequência desse texto, Deus alerta Caim, mas mesmo assim, ele intenta contra a vida do próprio irmão e o mata. A inveja de Caim em relação a Abel fez com que ele quisesse aniquilar o seu próprio irmão. Muitas vezes, nós não vamos aniquilar alguém, literalmente, mas nós podemos aniquilar a reputação de alguém, nós podemos falar mal de alguém, nós podemos fazer algo que tire a pessoa de circulação, sobretudo no mundo corporativo, nos grandes agrupamentos, nos grupos de relacionamento. Isso acontece com uma certa frequência. Eu disse no culto de 9 horas que eu fui servidor do Tribunal de Justiça por 16 anos, e sempre que tinha uma troca de presidente, cada 2 anos, eram feitos movimentos, pessoas iam bater na porta daquele que tinha toda a chance de ganhar a nova eleição, e às vezes falavam mal de outros, tentando conseguir cavar uma comissão, enfim. Eu vi muito isso acontecendo. Não é diferente nas empresas privadas, não é diferente nos grandes locais de relacionamento. Pessoas querem passar por cima das outras, aniquilando a concorrência e, de repente, afastarem aquela pessoa que eles acham que pode ser um concorrente de alguma forma. Abel,
fez isso em relação ao seu irmão. E preste atenção, nesse texto, a gente vê que o problema não estava somente na oferta de Caim. A palavra diz, mas de Caim e de sua oferta Deus não se agradou. Deus não se agrada de Caim. Por quê? Deus sabia o que havia no coração de Caim, Deus sabia que o pecado estava ali, depois da queda, obviamente, e Deus sabia que a intenção dele não era boa. E a sequência dos fatos mostrou isso. Mas nós também podemos cobiçar, como fez Saul, a fama da outra pessoa. Não mais aniquilar, tirá-lo de circulação. Mas nós podemos cobiçar a fama que essa pessoa tem. Vamos ver nesse texto aqui, ó. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul matou seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradavam em extremo. E ele disse: para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino? Saul, ele havia sido rejeitado por Deus. Nesse momento, ele já tinha cometido vários erros que fizeram com que Deus ungisse um novo rei. E era então uma questão de tempo para que isso acontecesse. Nessa questão, Saul, depois de ter sido rejeitado por Deus, advertido pelo profeta Samuel, ele começou a cobiçar os feitos de Davi, cobiçar a fama de Davi. Ele queria ser o Davi. E é interessante quando a gente vê essa história de Davi, que a gente entende que Saul ele era mais alto, ele tinha toda uma armadura, e no grande confronto que Davi teve com Golias, a primeira tentativa é de colocar armadura em Davi para que ele enfrentasse aquele gigante que ninguém queria enfrentar. Mas veja, não é sobre Davi, assim como não é sobre mim, não é sobre você. A armadura poderia protegê-lo, mas quem iria dar vitória para Davi era o próprio Deus. E se ele usasse aquela armadura e porventura aquela espada ferisse o gigante, a glória seria da armadura. Mas como Davi, na sua impotência, se colocou diante do gigante, a glória foi de Deus. Não é sobre você, meu querido. A fama que você talvez deseje era uma fama efêmera. Como diz no livro de Eclesiastes, quando aparece a palavra vaidade, ela vem do hebraico, na minha pronúncia, revel, que significa vapor. A fama, ela vai embora. Quantas pessoas a gente vê na mídia bombando e daqui a pouco você nunca mais ouve falar daquela pessoa, e muitas das vezes ela entra em crise e depressão. A fama, ela é efêmera, mas aquilo que Deus faz através da sua vida é eterno. Ainda que ninguém veja, é eterno. Aquela menina, que ninguém nem sabe qual é o nome, ela virou para Naamã e falou: olha, existe profeta em Israel que pode te curar dessa lepra. Ninguém nem sabe o nome dessa menina, mas o que ela fez ecoa na eternidade. Ela falou sobre quem era o Deus dela. Não é sobre a menina, não é sobre Davi, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Deus. A nossa busca não deve ser pela fama que o outro tem, deve ser por fazer a vontade de Deus. Ainda tem uma outra forma de comparação negativa, que é cobiçar ter a mulher do próximo. Eu coloquei entre parênteses, porque pode ser a mulher, pode ser a posição na empresa, pode ser a família que o outro tem, pode ser o cargo que a outra pessoa ocupa, talvez até mesmo na igreja, pode ser o relacionamento bom ou excelente que aquela pessoa tem, a entrada que ela tem, pode ser o grupo de amigos que ela frequenta. Você pode cobiçar muita coisa do outro, você pode querer aquilo que o outro tem, e aqui não estou questionando, por exemplo, você olhar para um determinado, eu ando muito de bicicleta old school, né? Aquela não elétrica, então não estou falando que eu não posso querer ter um dia uma bicicleta elétrica, não tem problema nisso, mas eu querer ter a daquela do meu irmãozinho, porque eu gosto dela, eu querer tomar aquilo para mim, sim, é cobiçar. O mesmo Davi, que foi exaltado por Deus,
que venceu o gigante. Agora ele aparece aqui, mostrando que na Bíblia só tem lugar para um herói. Não tem outro. E esse herói não é Davi. Não foi Saul, não foi Moisés, não foi Abraão. O único e verdadeiro herói é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui Davi mandou perguntar quem era. Davi deveria estar na guerra, no fronte de batalha. Ele decidiu ficar no palácio. Primeiro erro dele. Segundo erro dele, ele cobiçou uma mulher que não era dele. E aí manda perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou os mensageiros que a trouxessem, ela veio e se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação, depois ela voltou para casa. E a sequência desses fatos vai mostrar que ela engravida, Davi tenta corromper o esposo, traz o esposo que estava no lugar certo, que era na frente de batalha, onde deveria também estar Davi. Ele traz Urias de lá, dá cachaça para Urias, embebeda ele, fala, agora vai lá filhão, vai se alegrar com a sua esposa. Urias, que sabia que o lugar dele não era no palácio, nem com a sua esposa, ele não sai do palácio, ele não vai para casa, porque ele fala, meus amigos estão na frente de batalha, por que eu iria ficar com a minha esposa? Eu tinha que estar lá, mas o rei mandou eu vir. E esse cara íntegro, então, recebe a incumbência de levar uma carta, um documento que iria selar o próprio destino. Davi, vendo que não consegue corromper Urias, manda que ele entregue um documento para que ele fosse posto na frente de batalha. E certamente aconteceria o que efetivamente aconteceu. Urias morre, Davi recebe a notícia do óbito, prontamente chama Batseba. O filho desse adultério morre e Deus, de uma forma milagrosa, promove uma redenção. E essa mulher concebe depois Salomão, que veio a ser o substituto de Davi. Deus faz do jeito que Ele quer. Deus redime até o pior dos pecadores quando Ele quer fazê-lo. Nesse momento, quando a gente olha para esse texto, Davi manda perguntar quem era. Ele estava olhando para uma mulher, ele não sabia quem era. Até aqui, estamos caminhando com Davi. Disseram que era Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. A partir desse momento, quando ele sabe que ela é casada, se ele interrompesse ali, opa, desculpa aqui por engano, vamos para uma concubina que eu tenho, vamos ver outra pessoa, mas não, ele avança. Davi cobiça e avança. Talvez você tenha alguma coisa que você cobiça que não é sua. E Deus pode estar te avisando no dia de hoje, pare antes de que você faça um movimento que não vai agradar a Deus, não vai agradar ao seu coração também, porque certamente o Espírito Santo de Deus está falando contigo nessa manhã. Queria trazer a reflexão. Com quem você tem se comparado? Quando você olha para as redes sociais, quando você olha para os seus colegas de trabalho, para os seus parentes, com quem você tem se comparado? O que você tem cobiçado? Será um bem, um patrimônio, um cargo, uma posição? Ou que ou quem você tem desejado? Faça essa análise nesse momento. Como que está isso diante do Senhor? Mas existe uma comparação que é boa. Paulo, no texto que nós lemos inicialmente, fala, sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Queridos, Jesus, ele é o único herói, não existe outro herói. Paulo, ele nos convida a imitarmos a Cristo. E o que nós podemos ver na vida de Paulo e aprendermos com ele a imitar o Senhor Jesus? Primeiro, nesse texto que nós acabamos de ler, de meus imitadores, logo a seguir ele vai falar sobre mulheres, mas antes desse texto, dando um passo para trás, nós lemos Coríntios 11:1. Se vocês olharem aqui, Coríntios 11:1, nós voltamos no texto imediatamente anterior, e está escrito assim, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, não se torne motivo de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios,
nem para a igreja de Deus, assim como também eu procuro ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Primeira característica de Paulo que imitava Cristo era, ele buscava os interesses do Pai. Ele não buscava os seus próprios interesses. Ele tinha um interesse no próximo. Outra característica que se encontra no livro de Filipenses, que Paulo também espelhava Jesus, nesse trecho aqui e nos trechos seguintes. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Gente, Paulo está querendo dizer que ele era o cara, ele estava bem na fita, ele tinha um dos melhores backgrounds que a pessoa podia ter, de história de vida, formação, relacionamento. Ele era a pessoa que poderia bater no peito e falar, eu sou irrepreensível, desculpa, mas eu sou melhor do que você. Esse mesmo Paulo, apresentando todo esse histórico de vida, ele entendia que isso não era mais lucro. Ele entendia que aquilo que ele tinha de bagagem era perda por causa da beleza do Senhor Jesus, por causa da superioridade do Evangelho. Quantas vezes a gente tenta se escorar nas nossas formações, no que a gente construiu e acha que é isso que Deus vai usar, porque nós fizemos e acontecemos. Mas Paulo está falando, olha, se Cristo não estiver nesse barco, tudo é perda. Se Cristo não estiver comigo, usando todas as formações e tudo que eu fiz, isso é perda. Na sequência desse texto, ele continua dando outra característica que espelhava Jesus. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Nesse trecho, Paulo ele fala, eu não tenho justiça própria, tudo aquilo que eu podia me vangloriar não serve de nada perante Deus, eu continuo sendo um pecador. E ele fala que ele quer tomar parte nos sofrimentos de Jesus. Nós vamos ver daqui a pouquinho que na igreja dos Filipenses, de Filipos, havia uma perseguição. E pessoas estavam morrendo, pessoas estavam sofrendo. E Paulo entendia que se viesse a acontecer isso com ele já sofria, já era perseguido, era uma forma dele fazer parte com Cristo nos sofrimentos que o Senhor passou. Então, Paulo nos estimula a entender que nós não temos justiça própria. Meu querido, se você acha que você é crente nível 2º andar, quero te dizer, você está equivocado. Se você acha que você é melhor do que o seu irmãozinho, ou melhor do que alguém que está fora da igreja, você está redondamente enganado. Nosso pastor, ele costuma usar um exemplo, que ele fala assim, abaixo da cruz de Cristo, todos nós, pastor, todos nós estamos lado a lado, ombro a ombro. Não existem pessoas melhores ou piores. Todos nós precisamos da graça de Deus. E fechando esse trecho aqui aos Filipenses, ele fala, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também foi conquistado por Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Talvez, só talvez, quando você se compare com alguém
que está mais tempo que você na igreja, que tem uma vida de fé diferente da sua, ou até mesmo que tem uma fé que você reputa que não tem, talvez venha essa sensação de inadequação. Mas Fernando, eu fiz muita besteira na minha vida. Mas Fernando, eu pequei e peco. Semana passada talvez, mês passado, esse ano, na minha infância, enfim. Paulo tinha participado da execução de Estevão. Paulo estava lá. Paulo pegou uma carta para prender todos os cristãos que ele encontrasse a caminho de Damasco. Paulo, apesar do zelo que ele tinha, era um zelo equivocado, porque era um zelo sem Cristo. E ele fez muita coisa errada. Talvez quando você se compare com uma pessoa que tenha, segundo a sua análise, mais fé que a sua, ou uma pessoa que tenha tido a vida toda no Evangelho, ou uma pessoa que nunca tenha pisado na bola, talvez venha o sentimento de inadequação. Talvez você fale, mas você não sabe a minha história. Eu não sei, não. Eu não conheço a história da maioria das pessoas que eu estou vendo aqui, e não conheço a história da maioria das pessoas que podem estar escutando essa mensagem. Mas eu sei de alguém que desde antes da fundação do mundo tinha dito que haveria um cordeiro que ia morrer por mim e por você. E esse cordeiro, que é Cristo Jesus, pode mudar a sua história como tem mudado a minha, como mudou de todas as pessoas que tiveram um encontro sincero e verdadeiro com Ele. Não se paute no seu passado para dizer aquilo que você é, porque não é sobre quem você era, mas é sobre quem Deus vai te fazer ser com Ele, na caminhada com Cristo, caminhada em que nós teremos grandes desafios, talvez alguns tropeços, mas o Senhor Jesus, Ele está conosco. Resumindo o que Paulo apontava para Cristo, ele imitava Jesus Cristo, ele focava no próximo, ele entendia que nada do que ele tinha para oferecer era superior à beleza do Evangelho, ele não tinha justiça própria, ele queria fazer parte dos sofrimentos de Cristo, e ele precisava deixar o passado dele para trás e prosseguir para o alvo. E Jesus, o que nós podemos olhar em Cristo que pode fazer com que a nossa comparação seja uma comparação pautada na palavra de Deus? Também em Filipenses está escrito: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser tido a todo e qualquer custo. A qualquer custo, perdão. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente à morte e morte de cruz. O Senhor Jesus, o Criador dos céus e da terra, segundo João, nada do que foi feito se fez sem Ele. O Deus se encarnou, se fez presente entre nós, por amor a mim e por amor a você. Aquele cordeiro que desde antes da fundação do mundo já estava imolado por mim e por você, esteve aqui, se esvaziou de sua glória, como diz até uma canção, e veio estar aqui conosco. Ele se humilhou, morreu por mim e por você. Esse mesmo Jesus nos deu lições importantíssimas. Ele foi obediente à vontade do Pai. No último momento de oração que ele teve anterior à sua prisão e, consequentemente, crucificação, falou: se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele foi obediente à vontade do Pai, independente das consequências. Ele aceitou uma humilhação que eu quero trazer aqui para a gente. No relato de João sobre a última ceia, era comum, quando as pessoas chegavam de viagem, ter escravos que lavavam os pés sujos, empoeirados, com terra. Os escravos, eles se prostravam, então lavavam os pés dos visitantes. Jesus nos dá uma lição importantíssima.
Sabendo este que o pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, a capa, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com uma toalha com o que estava cingido. Dá para imaginar o Criador dos céus e da terra, o Alfa e o Ômega, o Eu Sou conosco, o Emanuel, Deus conosco, se ajoelhando perante a sua criação, lavando pés sujos dos discípulos, pecadores, inclusive daquele que iria o trair nessa mesma noite. E Jesus já sabia disso, tanto que ele fala várias vezes naquela janta. Que exemplo de humilhação. Como é que você tem se humilhado e cumprido a vontade de Deus, inclusive perante aqueles que não acreditam em você, que têm dúvidas sobre você, ou perante os seus inimigos? Se você fosse Jesus, você lavaria os pés deles na função de escravo. Pedro se levanta e fala: não, você não vai lavar os meus pés. E Jesus, falando que ele não entendia, ele falou: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro então se empolga: então eu quero tomar um banho completo. Diz: não, você já lavou o resto, é só os pés que eu preciso lavar. No lugar de Cristo, você lavaria os pés de Pedro? No lugar de Jesus, você lavaria os pés de Judas? No lugar dele, você tem lavado os pés de pessoas, não literalmente, mas você tem servido, se humilhado, se colocado à disposição de pessoas que talvez não acreditam em você ou não merecem, segundo o seu critério, a sua atenção? Jesus, ela aceita essa humilhação e lava os pés. Jesus serve ao próximo e ao propósito de Deus. Em outros textos não citados, a gente poderia ficar aqui a manhã inteira e o dia inteiro falando sobre todos os itens da cristologia, aquilo que nós devemos imitar em Cristo. Eu trouxe 2 apenas. Jesus orava antes de tomar grandes decisões e tinha o seu momento com Deus. Nós devemos conhecer a Jesus para poder imitá-lo. Como é que você vai imitar alguém que você não conhece? Algumas vezes eu fiz imitação de algumas pessoas. Não vou fazer isso hoje, fiquem tranquilos. Mas para você imitar a pessoa, os cacuetes, os jeitos, você tem que olhar para a pessoa, ver os trejeitos, saber como é que faz. E a gente aí então imita. Não tem como você querer imitar Jesus, se você não conhecê-lo através das Escrituras. Mas tem uma boa notícia. Em Cristo, nós temos a vitória. Aqui, nessa carta de Filipenses, Paulo fala: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quais os desafios dos filipenses? Já antecipei. Eles tinham perseguição por causa da fé. Será que nós aqui de Niterói, você e eu, já tivemos algum problema quando você se posicionou com base na Bíblia em relação a algo que a sociedade acredita que é diferente? Tensão entre os irmãos da igreja. Será que acontece nos dias de hoje em Niterói, tensão entre irmãos dentro da igreja? Eu creio que sim. Já vi, inclusive. Influência da cultura secular na religião. Será que a cultura secular tem influenciado, como influenciava lá em Filipos, ela tem influenciado a nossa forma de crer, nos relacionarmos com Deus, de entendermos quem nós somos e quem Deus é? Será que a cultura tem entrado indevidamente na igreja, de forma contrária às Escrituras? Eu posso dizer que eu já vi isso acontecendo, e creio que você também. Mas, quando a gente olha para tudo isso que a gente está falando, a gente vê que Deus nos elegeu, Deus nos escolheu. A Bíblia fala em Apocalipse que aquelas pessoas que não se prostrarão à besta tiveram os nomes escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Deus já sabe, Deus conhece. Nós vemos a soberania de Deus na salvação. Efésios 2, 8 e 9 fala assim:
Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu sou salvo, você é salvo, não por nós, mas é pelo Senhor. Para a glória dele, não de obras. Nada do que você fez, faz ou fará pode te levar a ser salvo. E olha como que Deus faz. Eu elogiei o Fábio e a equipe do louvor hoje de manhã. Os louvores, eles estavam totalmente sincronizados com o que a gente falou. Nós cantamos: eu sou quem dizes que eu sou, perdoado, escolhido. Nós cantamos: deixe a culpa e o engano para trás, porque você foi comprado pelo sangue de Jesus. Nós cantamos: teu nome é cura, é poderoso, é vida, destrói cadeia, dissipa as trevas. Nós cantamos: minha identidade, o meu valor eu só encontro em ti. Luto contra vozes que me dizem que não sou capaz. Quando a gente entende isso tudo, a gente deixa as comparações com pessoas e passa a se comparar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E como que então eu posso dizer que eu vou conseguir? Porque Paulo nos garante, inspirado pelo Espírito Santo de Deus: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós, se estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo, algumas vezes vamos dar um passo para frente, talvez 1,5 para trás, mas se nós não desanimarmos, se nós permanecermos, Deus, ele fala: eu vou completar essa boa obra que eu comecei. Deus, ele vai completar. Jesus fala que as ovelhas que Deus deu para ele, nenhuma delas será perdida. E, concluindo, chegará o dia, com a graça do Senhor Jesus, que a gente vai ouvir uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, e já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu quero te convidar a ser o imitador do Senhor Jesus, como Paulo era. Imite ao Senhor. Ele é o único herói que existe. Eu curto filmes de heróis. Outro dia a gente tinha um Homem-Aranha aqui no momento das crianças. Eu curto, acho legal, gosto. Minha esposa e meu filho sabem disso. Mas na vida real, herói, só Cristo. Quero te convidar a curvar suas cabeças, fechando seus olhos. Eu não saí ileso dessa pregação, creio que provavelmente você também não. O Espírito Santo deve estar falando ao seu coração aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa fazer. E deixe Deus trabalhar na sua vida, deixe Deus tocar no seu coração, deixe Deus limpar o que tem que ser limpado. Senhor, em nome de Jesus nós oramos, pedimos, Senhor, que todo sentimento de comparação com outras pessoas, talvez de cobiça, de desejo, de fazer coisas que não te agradam, de querer algo material, ou até mesmo pessoas que não nos pertencem, Senhor, no caso, como aconteceu com Davi. Meu Deus, eu não sei aonde cada um de nós tem, Senhor, se comparado indevidamente, mas que nós possamos redirecionar a nossa comparação para Ti, Senhor. Espelharmos a Ti, Senhor. Só Tu és o nosso herói, só Tu és o nosso Senhor, só Tu és o nosso Salvador. Em nome de Jesus, Senhor, que Tu possas, em nome de Jesus, operar nos nossos corações. Que nós possamos ser alcançados por Ti se ainda não fomos. E aqueles que já estão nessa caminhada, que possam se render ao senhorio de Cristo e depender dEle, da graça dEle, do poder dEle, para serem transformados de glória em glória, até que o nosso Senhor retorne. Em nome de Jesus, faz assim, meu Deus. Toca nos corações aqui,
e que aquelas pessoas que porventura estão aqui, que ainda não têm intimidade contigo, que elas possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo de Deus, que elas possam ser impactadas por essa semente lançada aos corações, e que tudo seja feito para a glória e honra do Teu nome. É o que nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.